Fala, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Quero comentar um pouco, ainda agora com a adrenalina mais baixa, sobre a decisão do Mundial Sub-20, ontem no Maracanã, entre Flamengo e Barcelona, a qual o Flamengo se sagrou bicampeão mundial Sub-20. Uma decisão bem jogada, um jogo bom de se ver, né? Eu estava lá no estádio, tive o prazer de ver o Flamengo ser bicampeão mundial Sub-20, já que ano passado, contra o Olympiacos, eu também estava no Maracanã, né? E vi o Flamengo também ser campeão mundial Sub-20. Naquela ocasião, o Flamengo, no segundo tempo, foi superior ao Olympiacos. Ontem, o que se viu dentro de campo, Flamengo e Barcelona, o Flamengo saiu na frente com o gol do Lohan. Foi a única coisa que o Lohan fez no primeiro tempo. Por isso, a gente que está no estádio assistindo o jogo, né, chega à conclusão porque o Felipe Luiz não bota o Lohan para performar-se entre o time profissional. Ele e o Matheus Gonçalves, ontem dentro de campo, eles tinham dificuldade para recompor o setor de meio de campo do Flamengo. O Matheus Gonçalves ainda corria, o Lohan andava em campo. Quem estava no estádio cansou de reclamar do Lohan, que ele não vinha recompor o time. Esse sobrecarregava os homens no meio campo, né? Porque o Barcelona tinha sempre um ou dois jogadores sobrando naquele setor de meio de campo. Principalmente o time muito técnico igual do Barcelona. Eu até comentava com uns rapazes que estavam do meu lado que o 8 do Barcelona, eu não sei o nome, ele e o Jean Vigílio, né, que foi o 7 que meteu o gol do empate, garotos bons de bola, né, e o 8 principalmente, tudo começava com ele. Ele que começava a construir a jogada. Ele tinha a percepção do meio de campo. Então era necessário alguém encostar nele. E ele jogou o tempo todo livre. Por quê? Por falta de homens ali que pudessem encostar nele. Ou o Matheus Gonçalves, ou até o Lohan, para recompor essa linha de meio de campo, né? O Joshua, sacrificando muito, tanto tentava atacar como tentava marcar, e sobrecarregava também o lateral esquerdo do Flamengo, que tinha que ficar muitas vezes no mano a mano com o Vigílio, né? O garoto mais habilidoso do Barcelona. E no segundo tempo, o Barcelona, o Belletti, treinador do Barcelona, isso mesmo, Juliano Belletti, que jogou no Atlético Mineiro, no São Paulo, jogou no próprio Barcelona, no Chelsea, ele coloca um jogador, né, se eu não me engano, o número 6 que entrou, o jogador também muito técnico. O que ele faz? Ele traz esse 6, esse jogador, para a linha de zagueiro e avança um pouco o número 8. E aí o Flamengo não teve mais condições de marcar o Barcelona. Não viu a cor da bola. O Barcelona tomou conta do jogo. Mesmo com a entrada do Scholler, que entrou pelo lado esquerdo, para tentar conter as avançadas do lateral direito do Barcelona, o Flamengo não conseguia se impor, porque o time do Barcelona no meio de campo é muito técnico. E aqui um comentário. Não há no futebol brasileiro, né, e eu vejo as divisões de base do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, do Inter, do Grêmio, do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Isso para falar do time grandes. Não existe no Brasil uma divisão de base bem treinada igual a divisão de base do Barcelona. No segundo tempo, o Belletti tira o Vigílio do lado direito, ele já tinha empatado o jogo, bota ele nas costas do Daniel Sales. O Daniel Sales, ele já cansado e sobrecarregado, ele começa a dar espaço ao Vigílio, e o Vigílio começa a construir a jogada por ali. Começa a ter o Flamengo ter problema daquele lado. Porque o Vigílio jogava, né, levava a vantagem sobre o Daniel Sales e sobre os outros zagueiros. Com isso, o Flamengo tinha dificuldade de marcar. E se não fosse o Léo Nanatti, né, eu acho que é assim que se pronuncia, o Flamengo tinha perdido a decisão no tempo normal. Nos pênaltis o Flamengo venceu. Mas aí estão adentro Lohan e Matheus Gonçalves. Dois garotos que são líderes junto com o Iago e junto com o Carbone e de outros jogadores desse time sub-20. Por isso que esses garotos não estão performando no
profissional. Eles andaram em campo e sobrecarregaram os outros garotos. Um abraço, até o próximo vídeo.